de Crohn, tá? Foi diagnosticado em 1995. À época eu tinha 17 anos. E desde então, descobri uma situação já bastante complexa da doença, com estenose, com necrose intestinal, já foi logo para fazer uma cirurgia e ter que tirar, fazer a ressecção, né? Ter que tirar um pedacinho lá do intestino. Então, eu já inaugurei a fase adulta, né? De 17 para 18 anos, já com a doença em pleno, assim, instalada no corpo mesmo, já com cirurgia, já com medicação, já com tudo. Em 95 foi bem complicado porque não se tinha tanto acesso sobre a doença, né? Morava no Brasil, à época, né? E estava assim no final dos estudos, estava me preparando, inclusive, para ir para a área de saúde. Né? Eu estava pensando em medicina, nutrição e, por conta da doença, eu resolvi não ir para a área de saúde por causa da situação imunológica, da imunidade mais baixa. E mudei de área, fui para a área empresarial, fiz a licenciatura em contabilidade, o curso não foi fácil, porque foi logo depois da cirurgia. Imagina você sem 30 centímetros de intestino entre grosso e delgado, evacuava várias vezes. Era muito difícil, às vezes, continuar a prestar atenção na aula e ter vontade e urgência de ir ao banheiro. Era muito difícil explicar para as pessoas naquela época, até para explicar o que era a doença, até para anunciar a doença. Era muito difícil, assim, era tudo muito complicado. Eu preferia, assim, todo mundo sabia que eu tinha alguma situação intestinal, mas ninguém sabia exatamente o que era. Eu não me debruçava para poder explicar exatamente. Agora, fui muito bem compreendida, tanto pelos professores quanto pelos colegas. Já me preparei já como estágio e trainee para isso e fui muito bem aceita no mercado. Se você me perguntar se alguma entrevista, quando eu ia, o desconforto de falar ou não falar, naquela época, né? Então, eu me formando foi lá pelos anos 2000, 2001, eu não havia essa coisa de você já colocar à mesa junto com o seu currículo, você dizer o que você era. Então, isso não era pautado numa entrevista. Quem via uma menina jovem, predisposta e com uma qualificação de boas notas, sempre tive boas notas, apesar de tudo, sempre tive boas notas, principalmente nas disciplinas de auditoria e fiscal, que são mais difíceis porque envolvem cálculo. Isso acabava sendo preponderante. Agora, sim, já tive a oportunidade de fazer entrevista em locais e que eu naquele dia não estava bem e não conseguia chegar. Eu perdi entrevistas em bons locais, mas eu fiz entrevistas em bons locais também e consegui fazer a minha carreira de auditoria. Aí começam realmente as histórias, porque em auditoria fiscal você sempre tem que fazer visitas aos clientes, para você fazer a auditagem, né, de tudo, os controles internos, tudo direitinho, para você emitir parecer, para você emitir notas, recomendações ou notas técnicas e tal. Então, eu viajava muito. Viajava em clientes que eram construtoras, que construíam no Brasil inteiro. Então, eu viajei e tipo assim, desde passar mal no aeroporto, passar mal nos aviões, tipo, eu já não tenho mais nenhum problema de ir ao banheiro de avião. A minha relação patronal sempre foi franca na entrega do resultado. Eu acho que se tem um conselho que eu dava para os meus estagiários da época que não tinham doença nenhuma, quando você entrega o resultado, qualquer situação de deslize ou de falta sua por alguma razão que não é a sua culpa, eu vejo que isso acaba sendo o mínimo, né? Quando você mostra que você se esforçou para aquilo, não só se esforçou, porque empresário quer resultado. Então eu sempre foquei muito de entregar o resultado e tive esse destaque. Tanto é que na evolução da minha carreira eu fui convidada para ser sócia do negócio justamente por causa dessa entrega do resultado. E é uma coisa que eu até vejo também muitos colegas que são portadores de DI, tanto do Brasil quanto aqui. Algumas pessoas que eu tenho contato são pessoas assim muito... Assim, elas não querem ficar com esse rótulo do coitado, sabe? Tipo assim, a gente quer se sentir capaz e nós somos capazes em determinados momentos é que não somos. Mas mentalmente
a inteligência, o produzir coisas, ele acontece. É porque vai ter, assim, hoje eu vejo isso com um pouco mais de tranquilidade, mas quando eu era mais jovem, com 20 anos, com 25 e com 27, hoje eu tenho 42, é lógico que tiveram vezes que eu estava trabalhando e estava difícil, e eu estava no banheiro e eu tinha que chorar. Quantas vezes dentro do escritório, ou até mesmo dentro de um cliente, eu simplesmente fechei a porta do banheiro um pouco, tive que me curvar, encostada e chorava, respirava fundo e dizia: calma, de noite você vai poder descansar.